virtual. Relações humanas demasiado humanas. Tema que Marcelo Taz e seus convidados trazem para o Café Filosófico. Afinal, vivemos hoje em plena era digital. Hoje usamos o computador e a internet para quase tudo. Dá até para dizer que a história da humanidade se divide em antes e depois da internet. Mas a rede mundial de computadores, de fato, nos transformou, criou em nós novos comportamentos? Ou é só a ferramenta que usamos hoje em dia para fazer aquilo que fazemos desde sempre? Afinal, não é de hoje que vivemos em rede. Cada época que a gente viveu até hoje, sem dúvida nenhuma, foi caracterizada por redes de relacionamentos. Na verdade, viver em rede não é novidade nenhuma. A gente sempre viveu em rede. Na verdade, eu acredito que a primeira rede que surgiu foi numa fogueira quando um macaco levantou e começou a contar uma história para outro e, pum, deu um sinal ali, que nem aquele barulhinho do fax, né? E começou-se a ver uma interatividade. Quer dizer, viver em rede não é nenhuma novidade. A gente vive em rede desde os princípios dos tempos. Sartre disse, o inferno são os outros. Mas quem é que consegue viver sem o outro? O que seria de nós sem o outro? A primeira cidade nasce porque conseguimos domesticar as plantas. Então, por exemplo, na China, na toda a Ásia foi o arroz, no México, o Maias tudo é o milho, e no Oriente Próximo, em Ur, que foi a primeira, é o trigo. Então é armazenar. Então, porque a luta da vida antiga é você conseguir comida todo dia, ou tinha abundância, ou uma escassez. Mas a garantia de... Então, os grandes heróis são os engenheiros dos reservatórios de água, na cidade de Ur. A cidade de Ur já era... Então, você tinha armazéns de trigo. Então, isso dava um tempo de você ficar o ano todo, ou quem sabe 3 meses, não se preocupando com a comida, porque tinha, mas tinha que se preocupar agora para fazer reservatórios de água para irrigação e os armazéns onde você guardava. Em Ur nasceu, segundo Toynbee e todos os historiadores, a escrita, a roda e o governo. Incrível, né? Pela junção, a escrita é natural, porque aqueles várias línguas tinham que ter alguns sinais que todos conhecessem. Leve a água para lá, então tinha uma direção para cá. A escrita nasceu por isso, o governo também, para administrar. Nunca antes existiu tanta gente junta, morando um longo tempo. Aí começa a se desenvolver as cidades por causa dos engenheiros das águas e os trabalhadores todos. Este mundo virtual é um mundo de relações humanas. A gente aprendeu de uma maneira muito errada, por exemplo, que a internet é uma rede de computadores. E, na verdade, a internet é uma rede de pessoas, né? E é justamente nessa fricção de pessoas, nessa fricção de corações e mentes, né? Nessa geleca eletrônica que é a internet, é onde a gente tem oportunidade de aprimorar o nosso conhecimento, a nossa informação, o nosso relacionamento pessoal, a nossa vida profissional, que hoje está totalmente imersa nesse ambiente, a educação nossa, dos nossos filhos, as nossas relações afetivas. Cada vez mais tem gente que se conhece pela internet, se casa na internet, e tem gente que até diz que faz sexo na internet. O que eu acho uma coisa bastante desnecessária, né? Ao vivo é muito melhor, né? É muito mais interativo o sexo ao vivo do que pela internet. Mas, enfim, é mais banda larga também. A gente se conheceu num site em que eu estava a fim de aprender inglês.
E ele era uma das pessoas do grupo que ensinavam o idioma. Quando ele veio para o Brasil, e a gente viajou para ficar mais perto, enfim, um do outro e se conhecer mais, o meu medo era que a gente dava tão certo na parte de essência, de conversa, de modo de pensar, e que não desse certo nessa parte de corpo, de sexual e tudo. Mas deu tudo certo, tanto que a gente resolveu casar. Os meus amigos, a minha família, que eram reais, viraram virtuais. E aí os encontros com eles passaram a ser pela internet. Você desdenhou o sexo virtual e eu queria saber se a sua opinião é embasada ou se é tipo um Paulo Francis, assim, não fiz e não gozei. Essa é uma pergunta em que ele já faz vocês imaginarem numa situação. Sexo virtual é que nem coelhinho da Páscoa. A gente fala nele, mas não existe, crianças. Não existe. Eu estou aqui em Estocolmo agora. Eu quero responder essa pergunta. Por que eu, na verdade, me mantenho conectada com o Facebook, mesmo estando em Estocolmo acompanhando meu filme? O Facebook não deixa de ser um diário eletrônico da minha vida. E o Facebook tem isso, tem essa relação que é tão próxima que ela não tem fronteira. Eu posso estar onde eu estiver, que de certa forma, estando com o Facebook conectada, eu também estou conectada comigo, com a experiência que eu estou vivendo e com as pessoas que estão no Brasil. Quais são as 3 maiores chamadas para a internet? A primeira, que ganha de todas, é a de encontrar amigos, tem o Facebook, é para encontrar amizade. Então é totalmente humano. A segunda é sexo só, propriamente dito. Isso aí é muita procura também, mas em primeiro chega a procura emocional. E em terceiro são as outras informações, que também são muitas, né? Mas a primeira é essa, da afetividade humana. Certa palavra dorme na sombra de um livro raro. Como desencantá-la? É a senha da vida, a senha do mundo. Vou procurá-la. Vou procurá-la a vida inteira no mundo todo. Se tardo o encontro, se não a encontro, não desanimo, procuro sempre. Procuro sempre e minha procura ficará sendo minha palavra. Como que começou a necessidade de ter buscadores na internet? Eram 2 estudantes, que foram os inventores do Yahoo, que eles tinham os links para as coisas que interessavam para eles, isso em 1994, lembra, a web existe desde 1989. No começo da web, você tinha o http:// e escrevia o endereço, que é a nossa URL, né? E eles tinham umas listinhas desses endereços, endereço com cola, informação importante, com tudo que eles queriam. E aí, para eles acharem a informação, tinha que sempre na listinha. E a listinha ficava dentro, faz a busquinha lá com... Vamos fazer um buscador. E aí, quando você acha algo que você está realmente interessado, em inglês o pessoal fala o quê? Yahoo! O cara achou. E aí o nome do Yahoo é justamente isso, Yahoo, achei. E aí criou o Yahoo. Como na época da web, né, no começo da web, você não tinha tanta informação como a gente tem agora, o Yahoo sempre foi baseado, até o Google acontecer, em buscas que as pessoas catalogavam os sites, mas eram verificadas por seres humanos. Então o Yahoo não tinha, era o melhor buscador, porque ele tinha um ser humano por detrás, que ia lá, via se aquilo era ou não era, você catalogava inclusive em qual categoria que era a sua coisa, etc e tal. Passava alguns dias, eles eram muito eficientes, eu cheguei a fazer isso em 97, 98, de colocar no Yahoo, e aí entrava no ar. Nesse mesmo período, aconteceu o Alta Vista. Quem lembra do Alta Vista? Estou falando dos principais, ok? Mas tinha vários outros. O Alta Vista veio com a ideia de robozinho. Vamos colocar um robozinho varrendo a web. E o robozinho traz tudo, que aí ele é mais eficiente do que seres humanos, não é? Não. O que acontece com os robozinhos? Quem lembra do Alta Vista, vinha um monte de lixo. Você perguntava uma coisa, vinha coisa completamente irrelevante. Evento que tinha acontecido há 5 anos atrás. Sabe? 5 anos não, porque naquela época não tinha 5 anos de web, mas alguns meses atrás, etc. E aí que vem o caso da história de sucesso do Google. O Google resolveu juntar o melhor dos 2 mundos, que é você fazer buscador com crawlers, né, o robozinho que vai varrendo a web, mas para apresentar o resultado, ele faz o quê? O que um site vota no outro,
Essa é a grande sacada do Google, ok? Você não consegue só aparecer porque você tem as palavras dentro da sua página, palavra-chave, etc. Você tem que ser relevante para a comunidade como um todo. Então as pessoas têm que apontar para você, dizendo que quem aponta para você, ou está falando que você é ruim ou que você é bom, né? Mas que você é relevante de alguma maneira. Está apontando para você. E aí, quantas pessoas que vão no seu site? Qual é o tráfego do seu site? Sites muito visitados devem ser mais importantes que sites não visitados, não é isso? Se a gente comparar com uma pessoa, o que significa apontarem para você? É você ser importante, né? Quem é importante não tem N referências na mídia como um todo, as pessoas falam muito daquelas pessoas que são importantes. Então, isso significa os links. Outra coisa, os links que apontam para você dizem que tipo de pessoa que você é. Não tem aquela frase, diga-me com quem andas que eu te direi quem és? Aqui é igual. Então, veja quem está apontando para o cara, ele deve estar relacionado ou não. Isso criou o algoritmo de relevância do Google. E aí, quando ele faz essa varredura da web com robozinhos, e tem a relevância, os links quem faz são pessoas, não é isso? Colocam nos sites de umas para as outras. Ele acabou fazendo com que todos os resultados dele fossem mais relevantes que qualquer outro. E começou o domínio da web. No mundo antigo, os textos eram esculpidos em pedras. Da pedra, passamos ao papel. E das palavras impressas à tinta nas páginas dos livros e jornais, passamos às palavras virtuais. Palavras que são bits armazenados nos nossos computadores. Passamos do peso da palavra esculpida nas pedras à virtualidade das palavras do mundo digital. Como essas mudanças transformaram nossa relação com a escrita e com o conhecimento? Toda vez que a gente passa por uma grande transformação no mundo, a gente tem uma dificuldade tremenda de entender o que está acontecendo. A gente tem uma dificuldade tremenda em dar nome àquilo que a gente está sentindo. A dificuldade não é só nossa hoje, né, que vivemos essa transformação tão gigantesca causada pela revolução digital, das mídias, dos equipamentos. A Renascença foi um período da história humana onde houve um boom, sem dúvida nenhuma, de conhecimento, de ciências, de artes, né? Mas este período só foi nomeado, só recebeu este nome, né, Renascença, muito tempo depois. 200 anos depois, apareceu alguém para dar o nome a esse período chamado Renascença. E hoje, né, a nossa dificuldade de entender é muito parecida, talvez, com a dificuldade que filósofos e cientistas e artistas tiveram para tentar entender o que acontecia com eles naquele tempo. Curiosamente, a internet surge de uma união bastante inesperada de militares com um meio acadêmico, né? Os dois tinham interesses parecidos, criar uma rede descentralizada que não fosse capaz de ser destruída com um único ataque. E essa é a natureza da internet, ser descentralizada. Não existe um prédio que está escrito aqui, sede da internet, né? A internet são bilhões e bilhões e bilhões de nós, dos quais nós fazemos parte. E tudo começou com um desenho muito singelo, né? Esse é o primeiro desenho da internet, chamada ARPA Network. É um desenho muito singelo, muito simples, que mostra alguns nós que uniam computadores na década de 60 nos Estados Unidos. O hábito de colocar o conhecimento num suporte, numa mídia, é outra coisa muito antiga também. Não é nenhuma novidade. Esta imagem aí, por exemplo, é a imagem de um papiro, né? É uma imagem de um site, vamos dizer assim, de um website de 300 anos antes de Cristo, ou seja, a gente já registra e publica o nosso conhecimento sobre o mundo há muito tempo. Os egípcios, por exemplo, eles usavam imagens associadas a texto, que é bem a maneira como a gente navega, por exemplo, num iPad, que é a fina flor da tecnologia dos dias que a gente vive hoje, né?
os egípcios usavam esse conceito de ter imagem e texto do lado, né? E você poder navegar no texto e passar os olhos pela imagem, né? Olha que coisa linda também. São coisas assim que eu acho que vale a pena a gente passar os olhos e ver o quanto que a gente vive num universo que vai se alterando e ao mesmo tempo não vai se alterando ao longo do tempo. Dos papiros chegamos aos websites. Como essa mudança transformou nossa relação com a palavra e com a busca do conhecimento? 300 anos, pessoal, antes de Cristo, já existia a Biblioteca de Alexandria, que era um verdadeiro Google, né? Onde estava armazenado todo o conhecimento do mundo, no Egito, né? E essa é uma biblioteca que existiu e tinha, inclusive, a pretensão de armazenar todo o conhecimento do mundo. A Biblioteca de Alexandria foi a mais famosa biblioteca da Antiguidade. Fundada no século III a.C., tinha a intenção de ser uma biblioteca internacional, reunindo não só a literatura grega, mas também as traduções de obras de todo o mundo conhecido. Estima-se que tenha chegado a reunir cerca de 500 mil volumes antes de sua destruição. Ou seja, o hábito de você condensar o conhecimento num lugar e permitir o acesso das pessoas a ele é muito antigo. Mas tem uma diferença fundamental. Até antes da Renascença, esse conhecimento era impresso em mídias que não podiam ser replicadas, ou seja, todos os livros, todos os documentos eram copiados um por um. Nós estamos falando de toda a história humana, desde as cavernas até os copistas da Idade Média, que criavam os livros um por um. O que acontecia ainda era um tipo de transmissão de conhecimento muito restrito, até que aparece esse sujeito chamado Gutenberg, que inventa tipos, né? Ele inventa uma máquina que é capaz de usar tipos, letras e imprimir os primeiros livros. Aproximadamente em 1455, Gutenberg finalizou a impressão da Bíblia de 42 linhas, que atualmente leva o seu nome. A obra é considerada a primeira impressão completa de um livro feita no Ocidente. Escrita em latim, sua impressão foi feita em colunas de 42 linhas e utilizando um conjunto de técnicas inovadoras, entre as quais o tipo móvel. Até hoje, a Bíblia de Gutenberg é aclamada por sua beleza e qualidade técnica. O que acontece quando Gutenberg faz isso? Ele começa a replicar, ele começa a publicar de uma maneira descontrolada um conhecimento que estava aprisionado, que estava restrito a círculos pequenos, né? Os livros começam a circular. E aí tem uma coisa muito importante que acontece. Um cidadão que até hoje não mereceu o seu devido crédito, que é o cara que teve a ideia de colocar número nas páginas dos livros. Falando sério, os primeiros livros não tinham número nas páginas deles. Inclusive, vocês podem ver a imagem da Bíblia de Gutenberg, não tem número nas páginas, né? Na hora que você começa a numerar as páginas dos livros, o que acontece? Cérebros em lugares muito distantes, ainda ali do Velho Mundo, começaram a olhar simultaneamente, em lugares muito diferentes, para a mesma tela. Pela primeira vez, cientistas, artistas, pesquisadores começaram a conhecer o trabalho de outras figuras olhando para a mesma tela. Foi onde começou a haver uma troca de informação e um processamento dessa informação, produção de conhecimento, de sabedoria, com cérebros que estavam em lugares muito distantes. Será que o que acontece hoje, o que nós vivemos hoje, 24 horas por dia, não é uma constante troca de páginas numeradas entre a gente mesmo? Será que nós não temos agora uma oportunidade única de trocar páginas,
de uma maneira muito rápida, na verdade, na velocidade da luz, quando o sistema não cai, evidentemente, a gente está imerso numa rede onde essas páginas são trocadas em tempo real. A gente fica o tempo todo trocando informações. E as informações que já estão lá passam a receber novas informações de pessoas que estão pensando sobre o que está acontecendo neste momento. Esta é uma era muito especial por conta disso. Fernando Pessoa nos lembra que navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Viver não é necessário, o que é necessário é criar. Navegar é preciso, viver não é preciso. E qual será o lema dos navegadores de hoje em dia, que precisam desbravar o caos da internet? Diante dessa quantidade enorme de informações e lugares para se aventurar, como navegar sem naufragar? Todos nós, eu acredito, sentimos que a gente vive uma era diferente, uma era muito estranha, uma era onde a gente vive assoberbado numa avalanche de informações, de imagens, de fotos, vídeos, filmes. Um excesso de estímulos, né, que muitas vezes a gente não se dá conta dele. A gente fica meio submerso, meio perdido, né, navegando à deriva, num mar de possibilidades, de cliques para onde ir e tudo mais. Várias coisas que a gente faz hoje são antigas, tão antigas quanto o homem. A busca a gente faz desde sempre, desde que a gente nasceu. A diferença principal é que na pré-história, ou mesmo quando a gente é muito pequenininho, né, quando a gente acaba de nascer, está procurando leite, né, com a mãe, etc., sobrevivência, a gente usava instintos humanos para fazer qualquer tipo de caça, né, qualquer tipo de busca, e ferramentas mecânicas, pedra, metal, etc. E hoje a gente começa a busca com o cérebro online, que sempre a gente busca qualquer coisa primeiro no digital, para depois a gente aprofundar e ir atrás aqui no meio físico, e em tempo real. Então isso muda bastante o cenário da busca e a influência que ela exerce na nossa vida, mas a gente não vive sem buscar. Quando vocês vão para uma balada, vocês estão buscando alguma coisa, ou entretenimento, ou amigo, ou algum tipo de coisa. Quando vocês estão no trabalho, vocês estão buscando algum tipo, a gente está sempre buscando algum tipo de coisa na maior parte dos ambientes que a gente está, ok? Então a busca é uma coisa antiga. Os buscadores são muito parecidos com os oráculos, né? Então, o que os oráculos antigos faziam? Indicavam caminhos e escolhas, não é isso? Você ia lá no oráculo, perguntava alguma coisa, ele dava uma resposta meio confusa, que era bom, porque você tinha que pensar, né? Na realidade quem decidia era você, não era ele, mas ok, você perguntava, e aí ele te ajudava a resolver o seu problema. O que os buscadores fazem? Exatamente a mesma coisa. Você entra na web, você coloca lá uma palavra-chave, você faz uma busca de um aplicativo para iPhone, seja o que for. E aí ele te ajuda a resolver o seu problema, encontrar as opções possíveis ou qual é a melhor escolha para aquilo que você queria, né? Como seria bom encontrar respostas para todas as nossas dúvidas, né? Mas onde encontrar essas respostas? No mundo antigo, as pessoas recorriam aos oráculos para resolverem as suas incertezas e saber sobre o futuro. O que dá poder para algo? É você acreditar naquilo, tá certo? O que dava poder para os oráculos antigos? A divindade. A gente acreditava que eles eram divinos, né? As pessoas acreditavam que eles eram divinos. E isso dá poder para o que eles falam. Nos buscadores, é crença nos resultados, é aquilo que dá poder. Só que se a gente for comparar o poder que os oráculos antigos tinham com o poder que os buscadores hoje têm, pensa só. As pessoas tinham que ir até um lugar distante para perguntar para os oráculos, não é isso? Dava trabalho, né? Cansativo, tinha que saber onde ele estava, etc. Né? Era de vez em quando. Buscador está a um clique de distância. Você tem buscador em todos os lugares. Você pergunta. E o que é pior? Os oráculos, você tinha que interpretar o que eles falavam.
E os buscadores, eles te dão a resposta ali, é isso. Não tem questionamento, está lá para você fazer. Então o poder é um pouco maior. Isso modifica o comportamento da gente. A influência vai ser cada vez maior naquilo que a gente faz. Então nesse cenário, o que a gente tem? Um volume gigantesco de informação sendo colocada no ar, e a gente está indo para um cenário pior ainda, que é a internet das coisas. Na internet das coisas, hoje, a predominância de links na internet são documentos. Daqui a pouquinho, a gente vai ter tudo catalogado, inclusive nós. Quando a gente tem tudo junto ao mesmo tempo, a gente tem todas as opções do mundo disponíveis para a gente, não tem? Qual é o primeiro pensamento que vem na cabeça? Que ótimo, eu tenho todo o mundo aos meus pés para escolher, não é? Só que não é bem assim. Tem um paradoxo, chamado paradoxo da escolha, que ele começou a analisar o que acontece quando a gente tem muita escolha. Em vez de a gente se sentir livre e feliz para escolher, a gente fica angustiado, porque você tem que analisar. Olha só, gente, se eu tenho 3 opções de escolha, eu tenho 3 coisas para analisar. Se eu tenho 500, eu tenho 500 para analisar. Uau, você já começa a ficar cansado antes, né? Fora o tempo para você analisar. Quem tem TV com 600 canais, se você começar a browsear o primeiro canal, a hora que você chegar no último, acabou o filme que estava no primeiro. Não deu, né? A outra descoberta que a gente faz quando a gente tem muitas escolhas é que várias das escolhas se equivalem. Quantos biscoitos recheados de chocolate tem no mercado? E qual a diferença de um para o outro? Quem sabe? Eu não sei, é complicado, então você escolhe qualquer um, né? Então o que acontece nesse processo? Outra coisa, se você tem 3 escolhas, 3 opções, e você escolheu uma, qual a sua chance de errar? 2/3. Certo? Quando você tem 900 ou 500 escolhas, vamos diminuir, e você escolheu uma, qual a sua chance de errar? 499, aumentou consideravelmente. Outra coisa que acontece nesse fenômeno de a gente ter todas as informações ao mesmo tempo. Isso é um livro legal que chama Economia da Atenção. Quanto mais informação a gente não consegue dar conta, o nosso cérebro não consegue acompanhar. Está chegando um momento que a informação está grande demais para o que a gente consegue processar. Então, o que está acontecendo é que as pessoas estão sofrendo de um déficit de atenção. A atenção se tornou uma mercadoria escassa, porque todo mundo fica tentando prestar atenção em tudo e acaba não prestando atenção em nada. Então a riqueza de informação causa pobreza de atenção. E a pobreza de atenção faz com que a gente só veja o que é relevante. Relevância é a palavra de ordem na web hoje. Né? Do ponto de vista humanista, de quem nós somos, de quem nós queremos ser, a gente precisa iniciar uma conversa que é meio assim, uma conversa de vamos combinar de irmos mais devagar. Porque a gente está tendo, assim, talvez informação demais e essa informação está começando a ser um pouco disfuncional. Eu acho que esse é o grande lado negativo de tudo isso que a gente está conversando aqui. A gente está tendo acesso demais às coisas e tempo de menos e atenção de menos para conseguir processar e lidar com tudo o que acontece. E o resultado disso é que nós estamos nos tornando pessoas superficiais. Tem um autor que chama Michael Merzenich, ele é um neurocientista. E aí ele fala que o impacto cognitivo hoje, com relação aos processos de busca, são enormes e pode causar na sociedade senilidade precoce. Então, por que ele fala isso? No passado, muitos anos atrás, como é que eu fazia quando eu era menina na escola para fazer uma pesquisa? Você tinha um trabalho louco de ver onde tinha os livros, onde tinha a revista, onde tinha referência, andar até lá. Aí você fica com aquela sensação meio estranha que a gente fica quando a gente não consegue organizar a informação, até a hora que você conseguiu organizar aquilo, montar as partes todas. Esse processo de pesquisa é completamente diferente do que você faz hoje na internet, que você digita alguma coisa, e aí o que acontece? Vem fragmentos de coisas postadas por outras pessoas que são respostas para vocês. Quando você fez a busca na internet, você não usou o seu cérebro, usou o cérebro eletrônico, que trouxe fragmentos pensados por outras pessoas que resolveu o seu problema. Então, esse processo dá poder para a gente. Só que se a gente não entender as limitações que ele tem também e os perigos que vêm por detrás, a gente está à mercê dos outros. Quando deixamos de fazer o uso saudável da internet, ela passa a ser um vício que nos prejudica. Hoje em dia, já se fala em dependência de internet como um distúrbio que deve ser tratado. Mas não há uma medida exata para determinar quando alguém começa a estabelecer uma relação doentia com a rede. É considerado um sintoma de dependência o sentimento de angústia quando se está longe da internet. Como na dependência de substâncias químicas, o viciado sofre de constantes crises de abstinência quando está desconectado. Nos Estados Unidos existe o Centro de Recuperação para a Dependência de Internet. E no Brasil, o Hospital das Clínicas em São Paulo
também tem um tratamento para os web viciados. Nos Estados Unidos, os jovens mandam mais de 100 SMS por dia. Quando você manda mais de 100 SMS por dia, você está o tempo todo com alguém, você não consegue mais ficar sozinho. As implicações que a gente tem. Cada vez mais, nós estamos distribuídos fora do nosso corpo humano. Então, o meu cérebro hoje, eu garanto para vocês que mais da metade dele está no meu computador, em casa e na internet, em várias coisas, né? Quando vocês colocam fotos de vocês, informações, as pesquisas, tudo que vocês fazem. No computador, as coisas não estão lá, vocês têm tudo isso na cabeça de vocês? Não, vocês perdem se você perder o computador, não perde? Então, nós estamos nos distribuindo nos ambientes online e offline. Tem um nome acadêmico para isso que chama cibridismo. Cibridismo, nós somos híbridos agora. Qual a diferença de um híbrido e de um híbrido? Um híbrido é quando você é um corpo e é composto de partes diferentes, né? Uma perna biônica, alguma coisa assim. Você foi formado por modos diferentes. E o híbrido é quando o seu corpo se esparrama entre várias outras coisas diferentes. Você vive nessas... Nós não somos mais on e off, nós somos on e off o tempo todo. Eu trabalho na internet, eu tenho blog, eu tenho alunas pela internet, eu trabalho com dança e o blog é visitado por um monte de gente de todos os lugares do Brasil, do mundo. Elas me mandam e-mail, me chamam de professora. Eu coloco os meus vídeos na internet. Eu acho que o futuro está aí. O futuro das relações. Eu acho que no futuro, quando ela pegar o sensorial, eu acho que a questão do real e do virtual vai ficar complicada. Passamos do mundo analógico ao digital. A informação que antes estava presa nas páginas dos livros passou a circular livremente na internet. Quer dizer, não tão livremente assim. A lei de direito autoral ainda regula o trânsito de informação na internet. Mesmo assim, muitas vezes navegamos pela internet agindo como piratas da informação, copiando e reproduzindo conteúdo, texto, música, vídeos. A quantidade de arquivos na internet, a velocidade que surgem, a facilidade de acessá-los e a virtualidade dessa informação, tudo isso, muitas vezes, nos faz esquecer que o mundo virtual não é terra sem lei. A mudança fundamental que a gente vive agora é nós saímos de um mundo físico, analógico, para um mundo digital e extremamente líquido, instantâneo. Alec Reeves, que em 1938 inventou uma coisa chamada Pulse Code Modulation. É o seguinte, o Alec Reeves pegou uma onda elétrica, que é a onda que nós usamos para nos comunicar durante toda a nossa era da revolução da comunicação analógica, tá certo? Todos os equipamentos que a gente usava antigamente eram baseados em ondas elétricas, por exemplo, o Walkman, por exemplo, VHS, videocassete. O que o Reeves fez? Ele foi lá, fatiou essa onda e colocou cada ponto dessa onda, atribuiu a cada ponto dessa onda pacotinhos de zeros e uns. Ele fez uma coisa parecida com isso daqui. Ele serrilhou esta onda em micro pedacinhos e reproduz essa onda elétrica igualzinha, só que agora, ao invés de ser elétrica, ser impressa numa fita, zeros e uns. O que isso mudou a nossa vida? Quando você ia copiar um filme para o amiguinho, não tinha isso? Seu amigo falava, nossa, você tem o Guerra nas Estrelas? Ah, você copia para mim? Como é que você copiava um filme? Vocês lembram como é que copiava um filme? Você não lembra, querida, que você nem tinha nascido, a gente fazia cada porcariada naquela época. Quem se lembra como copiava filme? Você punha um vídeo, não é? Pegava um vídeo do amigo, punha aqui do lado,
ligava um monte de cabo atrás, dava play num vídeo e rec. Aí começava, né? 2 horas depois, o filme estava copiado, você dava para o seu amigo como é que estava o filme? Horrível, obrigado. Vamos supor que aquele amigo quisesse depois copiar para um outro amigo dele. Tá certo? Então esse é o mundo analógico. Você estava copiando ondas. Por isso que o filme ficava ruim. Cada vez que a cabeça encostava num lugar mais ou menos errado, ia deformando a imagem do cara lá do filme. O cara ia ficando... Certo? Como que a gente copia o filme pro amiguinho hoje? Aí você sabe, né? Você vai lá, arrasta um monte de zeros e uns, joga dentro de um CD, manda queimar o CD. A curva da cópia fica igual à curva do original. O original fica igual à cópia fica igual ao original. Por isso que eu gosto de dizer que Alec Reeves é o inventor da pirataria. Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. You're our favorite indeed. Being a pirate is a right to see. Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. You're our favorite indeed. Being a pirate is a right to see. Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. Direito autoral. Para quem não sabe, o direito autoral, ele é uma ferramenta que entrega ao autor a exclusividade sobre a exploração da sua obra. O que significa isso? Que se eu tiro uma foto na minha câmera de celular ou na minha câmera digital, aquela foto pertence a mim. Qualquer pessoa que queira utilizar aquela foto tem que pedir a minha permissão. É preciso registrar a obra para que ela seja protegida? Não. No momento em que a obra é criada, ela já nasce protegida pelo direito autoral. A questão é a seguinte: o direito autoral ele foi criado para um mundo onde só existiam livros e partituras. Isso aconteceu ali no final do século XIX. Hoje, o mundo já está absolutamente diferente, a gente tem toda a cultura digital e a gente ainda vive com a mesma matriz de direito autoral daquela época do século XIX. Pensem só comigo, quando eu queria ler um livro, eu não precisava copiar o livro para lê-lo. Hoje, se eu vou acessar um site, o que o meu computador está fazendo é copiando o conteúdo daquele site para o meu computador. Então, tudo depende de cópia. Inclusive, o direito autoral em inglês se chama copyright, porque ele regula essa cópia. Então, em outras palavras, quando eu ligo o meu computador e passeio pela internet, eu estou cometendo, teoricamente, inúmeras infrações de direito autoral. Muitas pessoas abrem processo por conta do uso indevido de sua imagem na internet. Anônimos e famosos já processaram o Google. Sites, canais de música e vídeos são constantemente removidos da internet porque violaram a lei do direito autoral. O que a lei de direitos autorais permite fazer sem a necessidade de permissão? E aí, uma coisa, por exemplo, é que a lei de direitos autorais permite a qualquer pessoa usar obras que caíram em domínio público. Então, se a obra está em domínio público, você pode usar. Sabe quanto tempo leva para uma obra cair em domínio público? 70 anos depois da morte do autor. Pode uma biblioteca digitalizar um livro para sua preservação? Por exemplo, você está com um livro ali caindo aos pedaços, né? Precisa colar as páginas, etc. Posso digitalizar para evitar que o livro desapareça? E a resposta da lei brasileira é não. Pode um professor exibir um trecho de um filme em sala de aula? Então, passou um filme na TV ontem, eu gravei, quero exibir para os meus alunos. A lei brasileira permite que isso aconteça? E a resposta é não. Pode um professor tocar uma música em sala de aula? Olha só. Pela lei brasileira, a resposta é não. Você precisa pagar o ECAD. Se os professores começarem a tocar música nas escolas, precisa pagar o ECAD.
Inclusive, precisa pagar o ECAD para festa junina, para casamento, para baile, festa de 15 anos, motel, consultório de dentista, hospital, todos pagam o ECAD. Então, é outra coisa também muito interessante. Mesmo sem fins comerciais, você tem que pagar os direitos autorais. Aqui no Brasil, se você for pegar as músicas que estão num CD que você comprou legitimamente numa loja e copiar para o seu iPod, a lei brasileira permite fazer isso? Não. Um estudo recente da Consumers International, que é uma entidade internacional de proteção de direitos do consumidor, colocou a lei brasileira como talvez sendo uma das mais restritivas do mundo. Então, a gente vive hoje uma realidade em que a gente tem uma lei que se descolou da realidade. A verdade é essa. Você tem uma lei aqui e a realidade em outro lugar completamente diferente. Então, hoje, é muito importante a gente pensar nesse esforço para tentar trazer a lei de volta da realidade. Quando a realidade está de um jeito e a lei está diferente, mudar a realidade não tem jeito, você tem que mudar a lei. Então essa é uma questão que é fundamental de ser discutida hoje. Agora é o seguinte, olha só o que você provocou aqui no pessoal. Tem gente que fala o seguinte, espera aí, então quer dizer que eu tenho que pedir permissão para dar retweet no Twitter? Porque o retweet, né, é você mandar para frente um texto que foi produzido por uma outra pessoa. Somos todos criminosos? Essa questão do Twitter é fantástica, porque, uma vez mais, lendo a lei ao pé da letra, se você der retweet sem pedir autorização, você está infringindo a lei brasileira de direitos autorais. A não ser que exista alguma disposição nos termos de uso do Twitter, pode ser que no termos de uso do Twitter está dito lá, ao utilizar o serviço, você concorda que as pessoas deem retweet nos seus tweets. Então, isso resolveria a questão. Mas se não estiver escrito isso nos termos de uso do Twitter, pela lei de direitos autorais, quem retweeta, cadeia! Ao longo dessa história toda, temos estes nerds, né? A gente tem os egípcios, por exemplo, até os copistas da Idade Média. Alec Reeves, Gutenberg, libertou a informação através do livro. Ele criou, na verdade, assim, o YouTube da Renascença, né? E pessoas que não estavam na corte, que não estavam naqueles grupos, começaram a ter acesso àquele formato. Que nos deixou, agora hoje, imersos numa rede que é a internet, que é uma rede onde tudo está publicado. Agora, a tarefa continua a mesma. Processar essa informação, tentar entender e responder aquelas 3 perguntinhas. Quem somos, da onde viemos, para onde vamos? A beleza é que a brincadeira continua a mesma, né? Só que agora talvez mais gente possa participar dessa brincadeira de uma maneira mais aberta, de uma maneira mais democrática. Marcelo Taz e seus convidados ainda têm muita discussão sobre o mundo virtual no próximo Café Filosófico. Como as ferramentas digitais transformaram a educação, o jornalismo, a arte, além da discussão se somos senhores ou escravos da tecnologia. E tem mais Café Filosófico também na internet. Tchau.